Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje eu vou falar para você sobre um filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C., portanto, 4 séculos antes da era cristã, numa cidade chamada Estagira, na região da Macedônia, que fica ao norte da Grécia. Aristóteles começou a se interessar por filosofia muito jovem, e mais ou menos com 18 anos ele foi enviado para estudar em Atenas, na Academia, que foi a escola de filosofia fundada por Platão, que inclusive foi mestre de Aristóteles. Um fato curioso e sempre lembrado na vida de Aristóteles é que ele foi professor de Alexandre, o Grande, aquele mesmo que estudamos na história e que conquistou um imenso império na época. Bem, outra coisa importante para ressaltar é que o filósofo Aristóteles influenciou imensamente o pensamento ocidental, não só na filosofia, mas também na ciência, na política, na ética e até mesmo na literatura. Só para você ter uma ideia, ele escreveu sobre física, biologia, zoologia, botânica e teatro. A física aristotélica, por exemplo, afirmava que a Terra era imóvel e o centro do universo. Isso ficou conhecido como teoria geocêntrica e vigorou por séculos da história. E veja bem, essa teoria só foi substituída já na Idade Moderna, ou seja, mais ou menos uns 1800 anos depois da morte de Aristóteles. O Estagirita, também chamamos Aristóteles assim, pelo fato de ter nascido em Estagira. O Estagirita, como eu dizia, procurou construir um sistema filosófico que tentasse explicar vários aspectos de nosso mundo, tanto o mundo físico quanto o mundo natural, como também o mundo humano, da ética, da política, por exemplo. Veja bem, estudar um filósofo tão versátil e com interesses em tantas áreas do conhecimento é ao mesmo tempo instigante e desafiador. Vamos então nos concentrarmos em um tema específico e muito importante, que é o tema da epistemologia, ou aquilo que chamamos problema do conhecimento. Sobre esse problema, o problema do conhecimento, poderíamos pensar algumas perguntas bem interessantes. Por exemplo, como o conhecimento é formado? O que dizemos sobre o mundo corresponde efetivamente à realidade? Uma outra pergunta: a realidade, o mundo, é mutável, se transforma ou permanece estável, perene? Observe aqui uma coisa importante. Esse problema e até mesmo essas perguntas não surgiram com Aristóteles. O problema do conhecimento foi tratado, por exemplo, por vários outros filósofos, filósofos pré-socráticos e até mesmo por Platão, que foi mestre de Aristóteles, como eu já disse. Vamos recordar um pouco, em relação ao conhecimento, a teoria de Platão. A vontade de Platão era descobrir algo que fosse duradouro e imutável, nesse nosso mundo cheio de mudanças. E o que ele faz é afirmar que as ideias são perfeitas, reais, e que o mundo dos sentidos, esse mundo físico, não é capaz de nos fornecer um conhecimento confiável. Veja que interessante. Para ele, as ideias eram mais reais que os fenômenos da natureza. Antes das causas naturais, que podemos ver e observar, existiam para Platão as ideias, essas sim, perfeitas e imutáveis. Conhecer, portanto, seria participar pela razão desse chamado mundo das ideias, ou mundo inteligível, como ele dizia. Nós chamamos essa teoria de idealismo platônico, ou mesmo realismo platônico. No caso, realismo significa aqui o realismo das ideias, ou seja, as ideias é que são reais, perenes, duradouras. Por exemplo, para Platão, primeiro existe a ideia de cavalo, e só em seguida todos os cavalos reais, do mundo sensível, material.
Este nosso mundo que apenas reproduz, de uma forma imperfeita, as ideias reais e perfeitas. Nosso mundo físico são como as sombras na caverna, para lembrar o famoso mito de Platão, o mito da caverna. Agora que já recordamos a teoria de Platão, vamos ver o que nos diz o filósofo Aristóteles. Para Aristóteles, Platão estava errado em procurar explicar o conhecimento sem olhar para o mundo real, o mundo físico. Sobre essa importante divergência com seu mestre, Aristóteles dirá: sou amigo de Platão, porém sou mais amigo da verdade. Podemos dizer que para Aristóteles, Platão estava tão focado nas formas ou ideias eternas que não conseguia reparar nas transformações e fenômenos da natureza. Sobre o mundo físico, Aristóteles chegará a dizer o seguinte: em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. É a partir desse princípio e dessa relação que poderíamos dizer de admiração pela natureza, que acaba contendo algo de maravilhoso na visão de Aristóteles, que o estagirita constrói a sua epistemologia ou a sua teoria do conhecimento. Vamos retomar o conceito platônico de ideia, por exemplo, a ideia perfeita de cavalo, como eu já disse. Sobre isso, Aristóteles diria que a ideia de cavalo é apenas um conceito que nós, homens, criamos depois de termos visto vários cavalos. Assim, a forma cavalo consiste nas características do cavalo. Podemos dizer em linguagem moderna, na espécie cavalo. Então a forma habita, reside na própria coisa como uma qualidade específica, e não em um mundo das ideias, como queria Platão. Segundo Aristóteles, até os elementos primeiros do conhecimento, os conceitos, os juízos, aquilo que nós afirmamos sobre as coisas, por exemplo, devem ser extraídos da experiência, da representação sensível, cuja verdade imediata ele defende. A filosofia aristotélica é, portanto, conceitual, sim, como a de Platão, mas ela parte da experiência. Ela é dedutiva, mas o ponto de partida da dedução é tirado mediante o intelecto da experiência. Aristóteles chega a dizer em sua obra Metafísica que nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos. Vou repetir. Nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos. Para Aristóteles, o mundo real é a natureza. Essa ideia só será consistentemente retomada com os filósofos empiristas, quase 2000 anos depois de Aristóteles. É interessante pensar que sobre isso Platão possivelmente diria o contrário, ou seja, que nada há na natureza que não tenha existido primeiro no mundo das ideias. Agora, é importante ressaltar que para Aristóteles, os sentidos e as sensações não podem ser considerados como um tipo de sabedoria. Ele dirá que os sentidos são nossas principais fontes de conhecimento sobre as coisas particulares, mas eles não são capazes de nos oferecer razão para nada. Os sentidos nos revelam, por exemplo, que o fogo é quente, mas eles não conhecem a razão pela qual o fogo é quente. Para Aristóteles, o conhecimento vai além dos sentidos e das sensações. Foi desse ir além dos sentidos que nasceram as ciências, segundo o estagirita. Bem, é a partir dessa perspectiva que Aristóteles irá construir todo o seu sistema filosófico, que tenta compreender e explicar o mundo. Assim, ele falará, por exemplo, de lógica, física, ética, política e tantos outros temas filosóficos e científicos, deixando para nós uma vasta e profunda reflexão filosófica.
Juntamente com Aristóteles, podemos então afirmar que o filósofo é aquele que busca conhecer essas causas e princípios do mundo, a partir do espanto e da admiração que ele sente diante das coisas. Por hoje é só.